Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Boa noite a todos. Olá, como vão vocês? Boa noite. Mais uma conversa paralela comigo. Que coisa boa. Hoje eu estou aqui e gostaria de mandar um abraço para Cascais, em Portugal. Olha que boa surpresa! Um ex-aluno, Walter Crispim, de Cascais, Portugal, está aqui. Como vai, Walter? Tudo bem com você? Quanto tempo? É verdade, verdade. Que legal! Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Bem-vindo a todos vocês que nos acompanham sempre. Que coisa boa estarmos juntos novamente. Hoje vamos tratar de novo normal e as relações de trabalho. Na conversa paralela comigo, neste episódio 12, vamos tratar do novo normal e as novas relações de trabalho. Nossas relações de trabalho mudaram muito nos últimos meses. O trabalho invadiu a casa das pessoas. E como será que as empresas percebem essa nova territorialidade em relação com os colaboradores? Como ficam em um novo normal as formas de pertencimento aos grupos de trabalho, aos projetos e à equipe? Como cuidar das pessoas em um ambiente novo de trabalho e, ao mesmo tempo, garantir a serenidade, a segurança e a transparência a todos? É possível criar um novo contexto para um novo jeito de trabalhar? E nas relações de trabalho, pelo foco da gestão organizacional? Como as relações sociais e profissionais estão acontecendo neste tempo de Covid e como é pensado pelas organizações em um futuro próximo, pós-Covid, no trabalho e entre os colaboradores. Quem vem conversar conosco sobre tudo isso é Fernanda Castro. Como vai, Fernanda? Tudo bem? Olá, tudo bem? Estão me escutando bem? Estamos. Fernanda é formada em Administração de Empresas pela FUMEC, tem MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas e pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas também. Está há 20 anos na área de recursos humanos, gestão de resultados, qualidade e gestão estratégia de negócios em empresas de grande porte, como Ambev, Vale do Rio Doce, Varig Logística, Ativas Data Center, Grupo Sonda e Hospital Veracruz e Engenharia de Acesso. Em recursos humanos, participou intensamente em processos de reestruturação organizacional, fusões e aquisições, startups, gerenciamento de todos os subsistemas de RH, programa de trainee jovens talentos, além de uma implantação do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Boa noite, Fernanda. Boa noite, querida Ana Rosa. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui nesse bate-papo. Escutei os últimos e realmente é delicioso, né? Escutar. Você está de parabéns pelo projeto. É um negócio bem diferente, bem leve e, ao mesmo tempo, um compartilhamento de conhecimentos deliciosos. Que coisa boa. A gente fica muito feliz de estar com você aqui e, sobretudo, pela experiência que você tem, né, Fernanda? Puxa vida, né? Pois é, uai. A vida passa rápido. A vida passa rápido, é isso mesmo. Nós é que A vida sabemos. passa rápido, no minuto. E a hora que a gente vê, não. E aí ainda tem que aprender. A hora que E você ainda acha tem que aprender. É que isso, anos de é RH. essa frase. É isso aí. Quando você fala assim, eu tenho 20 todo. anos de RH, você guarda tudo que vai mudar tudo de novo. E na circunstância que a gente vive hoje, é realmente um grande desafio, né, Fernanda? É um desafio bem grande. Eu acho que a gente está vivendo num momento que
todos nós somos vulneráveis, né? Não existe, eu não sou grupo de risco, não tem problema. Não, tá todo mundo com medo, ninguém sabe o que vai ser amanhã, ninguém tem noção como vai ser, né? A gente tem estimativas de uma vacina, de uma possível, né, de uma possível cura de alguma coisa, mas sem certeza, a gente acha como vai ser, né? Estamos todos vulneráveis, independente de que cadeira que você senta na organização. Se você é uma diretora, se você é um operador, você é uma professora, se você... Independente, todo mundo no mesmo barco, com as mesmas dúvidas, ninguém sabe mais que ninguém, né? Colocou todo mundo no lugar de desconhecimento geral, né? E conhecimento era tudo aquilo que a gente sempre buscou, né? É aquilo que a gente sempre quis buscar, né? Embasamento técnico, conhecimento. E esse aí não tem onde buscar. É reinventar mesmo, né? Eu gostaria de convidar todos os participantes deste nosso evento, podcast, para ficarem à vontade aqui no chat, colocar as perguntas, porque se vocês tiverem perguntas mais imediatas, né, Fernanda? Imagino que todos tenhamos para ouvir o seu ponto de vista a respeito. E eu gostaria de começar com uma que diz respeito, que concerne especificamente essa ideia da territorialidade. Semana passada nós falamos sobre a casa como lugar nosso de trabalho. E hoje estamos falando sobre essa possibilidade de entender o nosso lugar de uma forma ampliada, né? Nós passamos a encontrar no trabalho, em casa, né, para alguns setores, para alguns grupos de colaboradores de uma organização, o lugar também da socialização, né? O trabalho como essa extensão, não só das atividades concernentes ao trabalho, mas também, sobretudo, de laços e vínculos entre os colaboradores para os projetos, para as iniciativas, esse lugar da empresa que está distante, mas está próximo. Como que seria, no ponto de vista, né, organizacional, essa relação de uma nova territorialidade, e territorialidade não só física, mas também da sociabilidade? O home office, ele mudou. O home é office mesmo, né? Não é mais um home office. Sua casa virou sua empresa, né? Seu escritório. Não existe mais. Há um conceito muito antigo, já de RH ultrapassado, que dizia antigamente, você vai trabalhar, mas o seu lado pessoal fica em casa. Você chega na empresa e esquece os problemas. Isso não existe, né? Isso é uma coisa que é completamente fora qualquer tese de análise de gestão de pessoas. A pessoa, ela é uma só. Ela é o profissional e ela é a pessoa que trabalha. Ela é a pessoa que está em casa. Ela é uma continuidade. Tem como a Fernanda chegar e pôr na portinha do trabalho os problemas. Né? Não existe isso. E em alguns momentos o RH errou. Né? O RH, as estruturas organizacionais, dizem o seguinte: esqueça seu problema lá fora. Aqui você tem que ser profissional. Não, gente. Não é assim. Já não era assim. Agora, quanto mais agora. Agora a gente está dentro da casa do cara, a gente faz a reunião com a esposa, com o marido, com o filho, com o cachorro, com todo mundo presente. Então, o respeito das relações, ela só tende a crescer cada vez mais, né? Os respeitos, os limites, né? E a gente tem que entender isso. E eu acho que foi mais que na hora, né? Teve certos momentos de que as pessoas erraram o compasso e foram trabalhando hora, não existia horário de almoço, não existia horário de nada, mas agora você está dentro da casa do cara, da mulher, da pessoa, né? E você tem um ritmo naquela casa. E você tem que entender que aquela casa funciona,
não é o escritório. Você vai ter que adaptar o escritório àquela casa. E você vai ter que ouvir, você vai ter que conhecer sua equipe, você vai ter que conhecer cada vez mais como que é a funcionalidade da sua equipe trabalhando dentro de casa. Quais são as dificuldades? O que que a gente pode ajudar nisso? Né? Porque é algo que completamente diferente e que dentro de uma empresa a gente estava ali, já via os problemas, já era difícil. Imagina agora a distância, né? E tendo que fazer entregas. Estou falando organizações, qualquer que seja, de qualquer tamanho, você tem compromisso, você tem entrega, você tem prazo, você tem data, né? Você teve que fazer o quê? Ensinar as pessoas a ter uma metodologia, ensinar as pessoas a como trabalhar em casa. Separa um lugarzinho, organiza. Teve momento que eu tive que voltar lá atrás e separar, porque todo mundo, a gente saiu da companhia de um dia para o outro, tranca a porta, vamos para casa, sem preparo nenhum. Foi assim, né? Vão para casa. Só que todo mundo tinha um nível de maturidade, vamos dizer assim, 4, o maior nível de maturidade que podia ter. Quando foi todo mundo para casa, voltou para todo mundo M1, porque ninguém sabia, né? E aí começou a se embolar as situações, até a gente chegar num consenso de, peraí, vamos criar rotina, vamos ter reunião semanal, vamos distribuir as tarefas, como é que vai ser a rotina? Qual vai ser o horário de almoço? Não dá mais, porque na empresa, tem empresas que têm horários de almoço flexíveis. Tem gente que sai meio-dia, tem gente que sai meio-dia e meia, tem gente que sai 1. Só que no home office, a gente teve que estipular, não dá. O horário de almoço é meio-dia e meia às 2. Você vai ter que almoçar nesse horário, porque a empresa precisa funcionar. Porque lá na empresa, isso era mais maleável. Tinha gente que podia sair às 11h30, meio-dia. Mas por que a gente teve que criar rotinas mais fixas? Porque senão as pessoas estavam ficando sem almoçar. Porque eu sou de uma área, marco uma reunião com você, e o outro da outra área marca uma reunião. Eu marco com você até 1, o outro marca 1h30. E aí começou a criar um problema de compliance, de ter denúncias, né? E a gente de começar a adoecer as pessoas. Então, a gente, peraí, vamos organizar isso aqui. Começa 8 horas mesmo, né? Vamos começar 8 horas. A gente não marca a reunião antes das 9, hipótese alguma, só casos graves. No período de meio-dia às 2, a gente também não marca a reunião, e às 18 horas também é bloqueado o Zoom. A maneira que a gente tem porque a gente paga o Zoom, né? Porque o Zoom ele tem um limite e tal, e passou esse limite, você paga, e a gente criou uma maneira de bloquear para que não ocorresse isso. Para blindar um pouco as pessoas, porque chegou numa hora que as coisas atropelaram. E a preocupação foi a saúde mental mesmo, saúde física, mental, saúde da família, porque virava algumas coisas, chegou a ter gente de me ligar e falar, Fernanda, não dou conta, deixa eu voltar para o escritório. Eu falei, eu não posso fazer isso, porque eu não posso te colocar em risco numa situação que, assim, nem eu sei, nem ninguém, né? Então, a gente vai ter que ver o que eu posso te ajudar. Vamos lá. Mas deixa eu entender uma coisa. A pessoa pediu para voltar por quê? Ela pediu para voltar para o escritório? Porque ela estava numa briga com o marido, os dois em home office, um gritando, cai, o outro gritando lá de lá. E ela falou comigo, olha, eu e meu marido estão na briga, porque a gente vai subir no tom de voz, né? A gente vai subir no tom de voz, natural, né? Numa casa pequena, então você imagina, ela falou, eu quase que bati no meu marido, porque no meio de uma reunião ele gritando com o funcionário dele lá. Eu falei, o que é isso? Então, teve casos que a gente sugeriu. No seu prédio tem salão de festa? Tem. Lá não tem jeito de você pôr uma mesinha, não? Faz uma escala, uma semana você fica no salão, uma semana é seu marido. Tem que separar. Tem casos que foram assim, críticos, que tipo, não deu. A casa era muito pequena. Tinham 2 pessoas diferentes. Como é que faz? Sim, né? Isso mesmo. E aí a gente apelou para o salão de festa. Eu virava e falava, o que você tem que dá para a gente fazer? Sim, as alternativas, né, de espaço.
Na sua área lá na sua área, lavanderia, tem um lugar que dá para pôr uma mesa? Sim. Não tem. Então, pera, onde que tem? Aí, essa vez, uma advogada da nossa empresa falou, tem um salão de festa. Salão de festa. Vamos embora para o salão de festa. Tem mesa lá? Tem. Falei, então você vai para o salão de festa. Tem certeza que você vai resolver o seu problema. E resolveu. Só que você tem Mas aí ela... Aí ela o quê? Você tem que conhecer a sua equipe, né? Ela estava sofrendo com isso. Isso para ela estava tipo assim, pelo amor de Deus, eu estou desesperada, tá eu e meu marido e 2 crianças. Como é que eu vou fazer? Eu trabalho com, tem que, advocacia, aqueles textos, aquelas defesas longas, né? Enfim, e empresa com análise de contratos gigantescos, né? E aí ela tinha que, ela falou, eu preciso. E aí a gente tem que ir ajudando. A gente, lá na minha empresa, e grandes companhias, contrataram muitas empresas que fazem o acesso de apoio psicossocial. São empresas, plano de saúde. É empresa, daqui a pouco a gente chama Optium, mas existem várias no mercado. É como se fosse um plano de saúde, só que é um acesso 24/7, onde você pode ligar, você e seus familiares, a qualquer hora e momento que você sentir que você precisa de conversar com alguém. Então, você acessa e você vai ser assessorado por uma pedagoga, ou por uma psicóloga, ou por uma médica, uma telemedicina. Depende do diagnóstico que for dado no momento que você ligou, na sua triagem, igual no hospital, e para onde você vai ser encaminhado. Porque, às vezes, você está com um problema com o homeschooling do seu filho. Você não sabe, porque você nunca fez. E aí, você não sabe a rotina. E isso está impactando no seu trabalho aqui, na entrega do meu trabalho, na minha empresa. Então, a gente teve que contratar uma empresa que ajudaria pedagogicamente as mães a como fazer isso, como ser esse momento, ajudar o homeschooling. Porque elas não sabiam fazer isso. Sim. Então, aí seria uma forma de conduzir seria uma forma de conduzir em um trabalho paralelo, né? Vamos usar a palavra paralelo, e que seria se envolvendo com, vamos dizer também, os elementos todos de uma circunstância que foi bem alterada, né? Então, não são relações de trabalho, mas as relações também em uma outra territorialidade, uma outra percepção de construção coletiva, que ultrapassou até a questão dos vínculos de sociabilidade. Totalmente. Eu acho que a relação de trabalho, ela de cara mudou. A gente existia uma relação de trabalho, comando e controle. Qualquer companhia, a maioria, só as mais inovadoras, Google, que já trabalhava com delegação em confiança, né? Só que a gente fez assim, pups, de um dia para o outro. Era comando e controle, eu comando e te controlo. O que você faz? De um dia para o outro, não vai ser mais isso. É delegação em confiança. Eu passo a ter, eu te delego e confio que você vai fazer. Isso é uma relação de trabalho completamente diferente. E isso, as pessoas tiveram que... a gente teve que voltar e treinar as pessoas de o que é essa relação nova de trabalho. Né? O que é delegação, né? O que é comando, controle e delegação e confiança. Essa é uma nova maneira. Né? As pessoas tiveram que voltar e a gente teve que voltar e ensinar. Não adianta você não confiar nas pessoas. A cultura agora é essa. A maneira de se trabalhar é essa. Não dá para ser comando e controle. Você não vai comandar e controlar uma pessoa que está longe de você. Não tem como. Você vai ter que mudar a sua relação de trabalho com todo mundo. Né? E foi de um dia para o outro. E ninguém preparado. As grandes companhias podiam ter profissionais já preparados? Sim.
podiam já estar, elas estavam mais à frente do que todos nós, nesse tipo de vínculos, né? De entender que dá para trabalhar à distância, dá para confiar, dá para delegar, mas tem que acompanhar, né? Sim. Acompanhar. Não é delargar, é delegar e acompanhar. Porque tem gente que teve um dia que falou comigo assim, não, tá tudo bom. Aí você conversava com o liderado falava assim, 4 semanas que meu gestor não conversa comigo. Eu falava, parada, eu falei, você não é delargar o cara em casa, não. Calma. Sim. De apoio. Ele precisa de acompanhamento. Você precisa de dar um check. Você precisa de uma reunião semanal. Você tem que criar uma rotina. Você tem que acompanhar. O cara, às vezes, está apertado lá em alguma atividade. São essas relações que mudaram. Né? Você não está vendo, mas você não sabe o aperto que o cara está passando. Né? Então, você precisa se mostrar. A câmera aberta foi uma coisa que a gente instituiu de cara. É câmera aberta. Sim. Por quê? Não é porque eu estou querendo te vigiar, não. Porque eu preciso de saber como é que você está. Entendi. Câmera aberta, eu olho para minha equipe e falo, fulano, o que foi que está acontecendo? Sua cara não está boa, não. Sim. É assim, tem que ser. Né? Tem certos momentos que a gente fala, ok, vamos desligar a câmera, porque tem hora que a conexão está ruim, precisa de desligar, mas a câmera tem que ser aberta, porque você tem que olhar para as pessoas. Você tem que, no mínimo, tentar ali pegar a energia, captar o que está acontecendo ali naquele momento, ver aonde que aquela pessoa está, sentir aquilo ali e dar apoio. As pessoas precisam de acolhimento, gente. Ninguém sabe, ninguém ensinou, principalmente quem está no mercado de trabalho há 20 anos, ninguém trabalhou em casa, ninguém sabe como é que é. E está todo mundo inseguro ainda por cima. Será que eu vou ter emprego? Será que não vou ter? Ainda paira no ar esse problema. Sim. Que virou isso. Na minha empresa, graças a Deus, eu não tive nenhuma demissão. Pelo contrário, eu aumentei 20% o quadro. Eu trabalho com minério. Minério de exportação, o dólar está alto, está bombando. Então, a gente aumentou no meio de uma pandemia. Eu contratei online, sem ver. Você imagina você fazer processo de seleção, recrutamento e admissão sem nunca ver a pessoa. Pois é, que coisa, né? Então, esse movimento, ele é geral, ele foi sistêmico, né, Fernanda? Um movimento sistêmico, porque sistêmico. Falando de empresa, a gente está falando da casa da pessoa, das relações familiares. Então, olha só, retomando aqui algumas ideias que você trouxe. Existe a relação do líder da equipe com os liderados, com os colaboradores, existe a relação dos vínculos, né? E tem até uma pergunta aqui no chat, daqui a pouco eu vou ler algumas, e aí você organiza da forma como você achar melhor para responder. Os vínculos entre os colegas, né, de equipe, existiu essa situação de um desafio familiar também, de conduzir, além do seu próprio trabalho, dividir esse espaço e de uma certa forma, eu gosto da palavra territorialidade, porque ela dá uma ideia não só do espaço físico, né, mas das relações que estão estabelecidas naquele espaço. Então, essa possibilidade de haver um atendimento também à pessoa, à situação da escola em casa, né, da educação que assumiu uma outra faceta, também uma outra vertente, e essa questão de lidar com a insegurança, porque não é só a ideia do emprego, mas é da própria sobrevivência, né, da nossa própria existência, né? Própria existência. As pessoas, assim, elas, primeiro, a gente nunca teve tanto medo de morrer. É uma coisa que a gente era longe. Eu tenho 44 anos, era longe. Agora todo mundo passou a conviver com uma coisa que nunca teve, né? E passamos a não ter respostas. E muitas das vezes as pessoas perguntam para mim, pô, mas você é diretora e tal? Eu falo, eu sou igualzinho você. Eu tenho os mesmos medos, os mesmos problemas. Não existe nada de diferente. Eu não tenho todas as respostas. É isso que eles querem escutar. Eu sou igual. O que as pessoas precisam é ser abraçadas, precisam ser acompanhadas,
precisam ser, sabe, abraçadas no sentido mesmo que seja virtual, de acompanhadas. A gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum dizendo o seguinte, ok, vamos cada um para sua casa e cada um toca. Não, são pessoas, sabe? Continuarão sendo pessoas com as suas emoções, com as suas fragilidades. Existem pessoas mais frágeis que as outras, né? Hoje falando de um perfil antifrágil, que existe o perfil frágil, né, que sempre existiu, que são aquelas pessoas mais frágeis. Existia o perfil, era separado entre o perfil frágil e os resilientes, né? E a gente andou falando do antifrágil, que é aquele que aprende com ele aprende com as lições, né? Ele vai aprendendo com as correções dos erros, né? É aquele cara que não é que é o resiliente, nem que é o frágil, é o antifrágil, que é o que a gente precisa ser agora, aprender com as correções dos nossos erros, né? Vamos errar. Nós, como os líderes, nós, como os liderados, nós vamos errar muito. E isso é normal, né? Só que a gente tem que aprender. Eu falo que assim, não é aprender com o erro, não. É aprender com o que o erro nos trouxe, né? O que ele trouxe para eu aprender, né? Então, assim, a gente mexeu numa seara de um universo muito grande. Se você fosse falar assim, porque ainda tem aquelas pessoas, porque a gente sempre falou de informação, né? Que a informação é a base do conhecimento, né? Sim. Mas e que o conhecimento ele é seletivo. E a gente agora volta a isso. Por quê? Porque no jornal as pessoas ficam loucas. Tem hora que eu falo, gente, para de ver. Por favor, para de ver. Porque o seu conhecimento precisa ser seletivo. Porque senão você vai pirar. Né? Senão vai entrar numa noia. Porque a informação ela é a base do conhecimento. Só que começou a ter uma quantidade de conhecimento que deixou as pessoas completamente desnorteadas. E eu dizia, o conhecimento, ele é seletivo, gente. Por favor. Conhecimento e anticonhecimento também, né, Fernanda? Exatamente, anticonhecimento também. É o anticonhecimento também, né? Por favor, porque nessa situação... vamos desligar uns canais, não vamos ouvir rádios, por favor, porque isso vai piorar a sua situação. Na verdade... O que a gente menos pode é isso. Alguns elementos se tornaram mais evidentes, né? Porque essa desinformação, ela já acontecia em outros níveis conosco, mas talvez a gente não ficasse muito atento a isso. E nesse momento que nós estamos mais receptivos a esse canal, né, de contato com o mundo, esses outros canais mais informatizados de contato com o mundo, isso tem ficado mais claro para a gente também, a necessidade dessa, tão importante que você está ressaltando, dessa escolha, desse filtro, né, dessa possibilidade de um senso crítico maior, de uma consciência crítica maior, de um entendimento da mídia de uma maneira mais presente, mais consciente, mais atuante, participativa. Né? Olha só, nós temos algumas questões aqui no chat. Eu vou ler algumas, aí você... Pode escolher qualquer uma aí. Eu vou lendo aqui, por ordem que as pessoas colocaram, e aí depois a gente vai... Vou ler um bloco, e aí a gente responde e depois continua. Então, o Paulo Rogério está perguntando o seguinte: estou em jornada reduzida e fiquei em casa durante um período afastado da empresa. A empresa que eu trabalho adota o banco de horas. Como fazer para repor essas horas perdidas? Olha, a jornada reduzida não vai ser reposta às horas. Foi reduzida e o salário foi impactado. Foi reduzido. Você não irá compensar nunca mais essas horas. Elas foram negociadas, né? Eu negociei de pagar 20% a menos e você vai trabalhar 20% a menos. Não significa que você
vai ter que trabalhar depois a mais para isso. Banco de horas. Não existe legislação de banco de horas em casa. A legislação trabalhista, ela preconiza que não tem como eu medir as suas horas em casa. Então, não existe banco de horas em casa, né? Por isso que eu falo que a área de RH precisa ser muito atuante e tem que se policiar e policiar a turma, porque não existe. E a lei trabalhista, ela é muito clara, né? Eu estou em casa, eu não sei que horas que você parou para fazer o café, para fazer café, eu não sei que horas que você parou para dar uma respirada. Então, diante disso, eu confio que você trabalhou a sua jornada combinada e ok, né? Não vai ter. Se a pergunta dele é no sentido de ele está trabalhando a mais, eu não sei, ele está falando essas horas não vai ser reposta? Não, não vão ser repostas, né? Foi combinado, está acordado e morreu. Morreu. Entendido. Agora, se ele está dizendo o seguinte, eu trabalhei alguns dias a mais, hoje eu trabalhei 1 hora a mais, amanhã eu trabalhei 1 hora a mais, no fim do mês eu trabalhei 4 horas a mais. Quando eu voltar para a empresa, eu vou falar, ó, eu tenho 10 horas. Não, não vai existir. Não vai existir isso. Porque não tem como provar, né? Não tem como, não tem instrumento. Existem empresas, ele está falando que está trabalhando 3 vezes por semana, 3 vezes por semana na empresa e 2 dias em casa, né? Quando ele estiver na empresa, ele bate ponto normal. Ele segue o ponto da empresa. E quando ele estiver em casa, pensa que ele tem que fazer a mesma jornada. A não ser que negociaram uma redução de jornada para ele de 20%. Foi até 50%, né? Você podia até 50% reduzir. A dele está com 50%. Então, ele está recebendo um salário inferior e numa jornada inferior. E ele, quando voltar, zerou. Acabou. Zerou. Ele vai ter 3 meses de estabilidade, que foi feito esse acordo, né? 90 dias após o retorno, seu emprego está garantido. Na sua rotina normal. Você volta e você vai usar, mas você nunca mais vai pagar essas horas. Ah, sim. Então, tem essa questão também dos 90 dias após o retorno. Sim. E esse Após o tem retorno. data, Fernanda? Esse retorno tem data? Não. Enquanto estiver em estado de pandemia, e a gente pode usar desse artifício que o governo tem, né, dessa redução de jornada, dessa suspensão de contrato. Eu acredito que provavelmente só vai ser suspensa depois de uma vacina. Então, hoje, se você quiser hoje suspender alguém ou reduzir a jornada a partir de hoje, pode. Tanto faz. Não tem data e é quanto tempo a empresa sentir que reduziu o contrato dela. Isso é para quê, gente? É para diminuir o desemprego. É para dizer o seguinte, desde que pague a multa. Não, não é bem assim. Não se paga estabilidade. Você pode demitir, tem empresa que peita e demite, né? Mas não se paga estabilidade, né? O que se paga é a sua estabilidade em trabalhar. É o que eu acordei com o governo, que eu te mantenho no seu emprego, com seu cargo, com seu salário. Fulano me demitiu. Gente, aí você decide se você vai entrar na justiça ou não. Mas, sim, pelo que foi acordado pelas leis trabalhistas, você mantém sua estabilidade por 90 dias no seu emprego, no seu salário. Certinho. Eu vou mandar ele embora. Ok, ele vai te pagar a estabilidade? Não se paga estabilidade. Não existe uma conta. Eu vou pagar uma estabilidade? Eu vou assinar um documento que eu estou fazendo uma coisa errada? Pô, ele vai demitir e vai esperar que as pessoas entrem na justiça. Eu acredito, quem fosse fazer isso, né? Sim. Mas o objetivo não foi esse, não. O objetivo foi a gente manter os empregos, né? Você diminuir uma demanda, você vai diminuir, você não quer demitir porque você tem bons profissionais. Então, o que eu falo? Ana Rosa,
eu vou 50%, procura outra coisa para você fazer, te dou esse tempo, metade do seu tempo para você buscar a renda em outra maneira, mas eu te quero aqui, beleza? É isso que foi, é para manter os empregos e as pessoas que a gente tanto quer. Mas se eu tenho 10 contratos e 5 cortaram comigo, alguma coisa eu vou ter que mexer, né? Alguma coisa, empresa, gente, tem que ter fim lucrativo, não tem como, né? Alguma coisa eu vou ter que mexer. E foi uma sacada que o governo teve. Vamos tentar permitir reduzir a jornada, que eu te libero para você procurar uma outra coisa para fazer, né? E eu também não te perco. Te mantenho aqui, te pago, e você também pode procurar em outro lugar outras maneiras de ganhar outros pontos de renda. Né? O objetivo foi para tentar manter. Essas questões para além, né, dessas administrativas, a Edilane está trazendo aqui sobre os vínculos entre os colegas de trabalho, Fernanda. Você falou sobre novas formas de abraçar. Como que a gente pode pensar essas novas formas de abraçar ou como elas estão sendo praticadas entre a equipe? Olha, a gente está tendo que ser inovador, a gente está tendo que ser criativo. Não é gastando dinheiro que eu vou motivar. É o quê? Olha, gente, amanhã nós vamos fazer um café da manhã. Cada um vai trazer para o café da manhã o que sabe cozinhar e vai contar para o colega. É assim que a gente está falando. Amanhã vai ter o café da tarde. Aí cada um faz um bolo mais bonito que o outro e mostra na tela. Olha o meu bolo. E aí a gente criou um portal. Ele posta a receita do bolo com a foto no portal. Ah, que interessante, Fernanda! Super legal, né? E aí a gente tem o cão mania, que é o cão companhia, porque tem muitos cães que agora fazem parte do horário de trabalho, fica sentadinho do lado, os gatos, cachorros. Aqui em casa é gato. Os gatos, cachorros. Então, eles foram para o mural da empresa. Eu falava assim, cadê os nossos novos colaboradores pets? Favor mandar as fotos. Aí a gente brincava, fazia os crachazinhos e punha no portal, porque eles eram nossos novos colaboradores. Eles estavam todo dia na reunião. Não podia ignorá-los, né? Então, eles participam. E aí a gente vai fazendo com que os líderes façam isso com a sua equipe. Não adianta você ignorar que você tem um gato. Eu tenho que fazer o seu gato pertencer agora, né? Pô, Ana Rosa, põe seu gato na reunião aí para todo mundo ver, me conta alguma coisa do seu gato que ele faz legal, ou então o dia que ele fizer, filma e mostra para gente aqui na nossa reunião várias maneiras. A gente teve festa junina, a gente teve dia da canjica, várias maneiras. Uma tal de troca de receita. A gente tem dia de discutir filme. Segunda-feira... 30 minutos da reunião são para discutir os filmes. E a troca. E aí você vê, claro, a turma do RH discutindo filmes mais ligados com psicologia, com perfil, você morre de rir, né? Aí a turma do comercial, com aqueles filmes totalmente lunáticos e tal, você vê a diferença dos gostos, né? E eu falei, 30 minutos da segunda-feira é hora de discutir, antes de falar de assunto de trabalho. Primeiro, vocês vão perguntar, bom dia, e aí, como é que foi o final de semana? E vamos dizer o seguinte, o que vocês assistiram? Vão contar. Aí um conta, eu assisti isso. Peraí que eu vou anotar. Aí começa. Aí, na sequência, eu falo, posta no portal, que é igual um Facebook, só que interno da empresa. Posta lá. E aí as pessoas vão lá depois e comentam, obrigado pela dica, eu assisti o filme, só que eu achei que isso. Então, as conexões, elas passaram a ser até muito maiores, né? Por exemplo, eu viajava muito a trabalho, né? Porque a minha operação fica em Carajás, fica muito longe. Hoje eu conheço muito mais das pessoas do que eu conhecia, porque eu tenho que ter os ritos com essas pessoas de manhã, eu tenho de saber, e aí, como é que foi? E aí, primeiro, a gente está sempre reportando, né?
sobre Covid, sobre se tem gente contaminada na companhia. Eu não tive, graças a Deus, nenhuma morte. A gente tem comitê de crise. Eu não tive nenhum caso que foi para um CTI grave. Então, a gente teve todo um recurso para quem ia trabalhar, preparado, protegido, né? E de uma maneira segura, porque o cara estava dando cara ali para trabalhar. E eu tinha gente que eu precisava disso. Então, eu teve que multiplicar o número de ônibus, porque não podia sentar. O ônibus que levava 30, agora leva 10. Porque é uma cadeira sim, uma não, e é um por cadeira. Né? Eu tenho um aplicativo celular que antes que ele entra no ônibus, ele tem que me dizer que ele está ok. Porque eu espero que ele... Se ele dizer que ele não está ok, ele não entra no ônibus. Ele fica em casa. Entendi. Porque eu preciso disso, Sim. eu preciso de agilidade. A tecnologia tem que ser rápida para nos ajudar. Com 1.000 pessoas espalhadas, 800 trabalhando, 900, eu tenho 50, 60 em casa. O back-office é muito pequeno, perto de quem está lá na frente de trabalho. Só que eu tenho que ter ferramentas para o cara responder o aplicativo e dizer, ok, eu estou bem, eu posso ir. Aí ele pode entrar no ônibus. Que é um ônibus, a gente fechou, ninguém usa transporte público, é tudo ônibus contratado. É igual o escolar. Vamos voltar lá na época do escolar. Igualzinho. A gente mapeou o trajeto do escolar, igual, porque antes cada um ia para o trabalho da sua maneira. Não vai. Porque o ônibus é higienizado com um tipo de produto antes da primeira pessoa entrar. E ele vai fazendo a rota dele, pegando os colaboradores, isso tudo para minimizar o impacto, para ele não correr o risco, estar o mínimo exposto ao ambiente que ele possa vir pegar Covid, né? Então, a gente teve que dobrar aí isso daí. Interessante. Então, nós estamos falando aqui, na sua realidade, de duas questões. Nós estamos falando de um trabalho remoto e de um trabalho não remoto, mas retomado, repaginado, reestruturado. Né? Totalmente reestruturado. Totalmente diferente, com eu brinco assim, não é um trabalho próximo, não, é um trabalho corpo a corpo, é um trabalho mais que humano, porque eles estão lá trabalhando e nós estamos faturando, porque ele está dando a cara lá, distraindo e montando andaime para a extração do minério. Então, eu preciso fazer o possível e o impossível para protegê-lo. Seja eu cuidando do transporte dele, seja eu refazendo todos os equipamentos de segurança, repensando todas as maneiras, as máscaras são descartadas de X em X horas, né? Porque para não correr o contágio, horários de turnos diferentes de almoço dentro do mesmo refeitório, ele passa quase que de uma ducha para desinfectar, né? Ele passa numa porta quase para desinfectar. Então, assim, é um retorno, mas um retorno que nem nunca parou. Teve certos momentos que teve alguns dias de parada, mas o retorno já foi muito rápido e completamente diferente. Não dá para ele mais trazer o talher da casa dele. O talher tem que ser descartável. Ele não pode mais comer no refeitório ou na marmita que ele trazia. Sim. Teve que ser refeito. Esse cuidado genuíno com gente teve que ser intenso, porque não dá. O cara está ali trabalhando para sua empresa. Você está expondo ele a poder pegar um risco. O que você pode fazer? É tentar o máximo que puder e não puder, né? Porque se ele não lavar direito aquele garfo e outra pessoa usar, enfim, né? Acabou. Vamos ter que agora... Não pode. É só talher descartável, você não vai trazer da sua casa a sua marmita. Você vai comer aqui com talher tudo descartável, porque vai ter tudo jogado fora para qualquer risco, com lixo específico. Então, é tudo refeito. Nada mais como... E blitz na porta, blitz de teste Covid na porta. Além dele, antes ele responde se ele está bem, sobe, blitz. Essa pessoa teste na hora.
né? Foi um teste rápido que a gente custou chegar num teste rápido, confiável. Então, tem blitz todo dia, até hoje, porque eu tenho que ter blitz. Graças a Deus, hoje a blitz realmente é perto do zero. E aí, quando dava, né? Hoje não está dando, graças a Deus. Hoje tem 4 casos de Covid e 1.200 pessoas, né? Quando dava, a gente mapeava imediatamente no comitê de crise quais as pessoas que elas tiveram contato. Essas pessoas eram imediatamente colocadas dentro de uma van na mesma hora, deslocada de volta para casa. A gente nem testava. Era 14 dias lá dentro. Não volta, não. Porque toda aquela turma que trabalhava com aquela pessoa poderia estar contaminada. Então, era um risco que a gente não pagava, não. A gente está falando de... Sim. Nós estamos falando, então, dessas duas realidades, uma realidade física, territorial, que foi reelaborada, estamos falando também de uma territorialidade acrescentada, aglutinada, envolvida. E aqui alguns comentários no chat da Edilene sobre o papel da liderança em relação às palavras de incentivo, e aí nós falamos mais do que palavras, né? São ações... Colher, ações, conhecer a equipe. Nós temos aqui o Walter também, trazendo a ideia da capacidade de adaptação em relação a empresas colaboradoras. O tempo todo você está dizendo sobre essa capacidade de adaptação. E como ficaria em relação aos feedbacks, ao trabalho? Ele é constante em relação aos que estão em outra territorialidade? Você falou sobre os que estão próximos Constante. A gente teve que criar... a gente teve que trazer uma ferramenta online que eu escrevo o meu feedback, tem as competências que eu espero de você. Quando você é contratada e você tem que ter competência A, B, C e D, ok? Isso está acordado com você. Você tem essas competências. Então, a gente trouxe uma ferramenta online muito rápida, que é umas estrelinhas. Então, o gestor vai lá e preenche as estrelinhas das competências e escreve um comentário. E você vai lá e escreve também. E, em um certo momento, vocês dois têm que se falarem. Sim. Essa ferramenta. Vocês dois têm que se fazer Os colegas de trabalho entram nessa avaliação também ou não? Não. Nesse momento, não é uma avaliação... 360, ele é só 180. Não. Era muita novidade para você espalhar para o lado. Eu acho que é muito perigoso, Fabiana. Eu acho que a gente não pode começar nada muito grande. Começa pequeno, porque se der errado, você conserta rápido. Se você já começar com um projeto mega, primeiro que ele vai demorar para sair. Vai demorar demais. Porque toda hora que a gente quer fazer um projeto, começa o projeto fica grande, ele não sai. Começa o projeto em piloto. E começa pequeno. Depois você vai crescendo ele. Mas começa, porque senão você nunca começa. Você vai enrolando, você vai falando, não, porque eu ouvi falar que tem uma outra ferramenta que faz 360. Não, vamos fazer essa, nesse piloto, por um mês, rodou, já joga para todas as outras áreas. É bem rápido, tem que ser. Porque essa adaptação tem que ser muito rápida. Então, eu preciso de suportar essas pessoas muito rapidamente. Então, a gente teve que criar ferramentas. E a tecnologia ajudou muito, né? E coisas simples, né? Você falar assim, talvez hoje ele tenha mais feedback do que anteriormente. Porque agora aparece um alerta. Ele fica com pendência no sistema. Entendi. Ele fica com um alerta, uma luzinha lá, que ele tem que entrar. Então, assim, eu acho que as pessoas estão recebendo mais feedback, as pessoas brincam comigo, Fernanda, eu estou recebendo mais feedback que eu recebi na minha vida inteira. Eu falei, pois é. E aí chega aquele ponto que você falou muito bem, né? Que é a questão de você não considerar isso um controle, mas uma delegação com confiança. A Cris Lacerda está falando aqui que o gato dela, Aslan, participa de tudo e merece todos os certificados. Já a Valdinara... Exatamente. Você me deu uma nova ideia. Eu vou mandar certificado para os pets. Eu mandei os crachás com as fotos.
Os pets todos. Agora eu acho que gostei. Quando tiver treinamento, eu vou mandar o nome dos pets que eles ganham o certificado, né? Eles vão ganhar também. Boa ideia, Cris. Obrigado. Já vou até anotar aqui. Porque o Valdineia, é ótimo. a Valdineia está dizendo que onde ela trabalha, as reuniões, tem essas reuniões e cada funcionário apresenta uma dica de alimentação, de beleza, atividade física, leitura, filme e muitas Aí. é interessante. Olha só que coisa interessante, né? Porque isso tem muito a ver com o que eu acredito e que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui na conversa paralela comigo, né? Conosco, com todos nós? A oportunidade de discutir assuntos que muitas vezes a gente se sente distanciado deles, né? Tem uma certa distância, talvez, não, mas esse assunto ele não me compete, ou não é a minha área, ou isso aí acaba se arranjando e acontecendo de uma determinada maneira. E aqui, Fernanda, a gente tem discutido muitos assuntos diferentes do nosso cotidiano, e a gente vai percebendo que em todos eles nós somos pertencentes. E somos pertencentes numa perspectiva de autoformação, e formação do outro que está junto com a gente, né? Está compartilhando a existência com a gente, seja na nossa casa, seja no trabalho, né? Nas relações de trabalho, não o trabalho agora no território, mas nas relações de trabalho. A oportunidade de a gente conversar sobre coisas que a gente antes não tinha tanto incentivo. Então, nós estamos falando aqui de dicas de leitura, olha que interessante. Estamos falando de alimentação, de atividade física, que são situações de autoformação também, né? Então, muitas vezes, você está sabendo mais sobre as pessoas, está conhecendo mais as pessoas, e as pessoas, às vezes, estão conhecendo mais sobre si mesmas, até pelas oportunidades mais profundas, talvez, né? Mais efetivas, que estão acontecendo. Exatamente. Ana Rosa, eu tive depoimentos emocionantes, deu e falar, deixa eu tomar uma água. Sexta-feira, no fim do dia, eu fiz um quebra de rotina, que chamou, né? No fim do dia, com todo mundo para saber, e aí, 6 meses, e aí, galera, o que de positivo vocês viram disso tudo? Porque a gente soube que a gente teve que fazer muita coisa, mas a gente também aprendeu muita coisa, a gente também muita coisa. E teve uma pessoa que entrou e falou assim, olha, tem 25 anos que eu trabalho, eu nunca tinha almoçado com a minha mulher e com meus filhos. Eu tenho 6 meses que eu sei o que é que meus filhos comem, e eu estou surpreendido. Sim. E ele falou assim, e eu estou vivendo uma experiência que tem hora que eu paro e fico olhando a minha família almoçando e penso assim, gente, será que sempre foi assim? E assim, e é isso, gente. Teve um tanto de gente que nunca almoçou em casa, eu mesma, nunca almocei em casa. E agora eu tenho um fator qualidade de vida imenso, né? E teve gente, pais e filhos, que agora almoçam juntos, né? E a hora que ele me relatou, ele falou, Fernanda, e quando a gente voltar, vai voltar a ter home office? Eu falei, é lógico. Claro, não tem como mais a gente não adotar um híbrido, né? Pois é, e essa era a pergunta que eu ia te fazer, e aliás, Fernanda, vai ter que ser a nossa última pergunta, porque estamos chegando no final. A Glória trouxe para nós aqui uma questão da produtividade, se você puder finalizar com essa. Olha, eu produtividade. Não acho. Quem lidera uma equipe. Se a sua equipe não conseguiu entregar, você não, de alguma maneira, não ajudou a sua equipe. Não diagnosticou, não acompanhou, não entendeu. É claro, tem gente que tem hora que oscila. Mas você acha que não oscila lá no trabalho? Oscila também, gente. Você acha que tem dia que... Você acha que todos os dias que todo mundo pega bolsa no trabalho bonitinho, trabalha bonitinho 100%? Não muda, não, gente. Né? Agora, é isso. O mindset mudou.
de comando e controle para delegação, né, e confiança. Então, a entrega, ela passou a mudar. Você passou a combinar uma coisa na segunda-feira e na sexta você checa. Ou na quarta você faz um acompanhamento, dependendo do nível de maturidade da pessoa. A pessoa é uma pessoa, você, líder, vai ter que acompanhar mais. Você vai ter que entrar mais para acompanhar essa pessoa. O seu papel é esse. Único e exclusivamente esse. Então, eu acho que as entregas, elas não mudaram. Existem setores que sim, é claro. Se eu fosse uma empresa de cobrança, eu acho que trabalhar com cobrança dentro de casa deve ser dificílimo, né? Imagina você ficar ligando para cobrar que o cara está devendo. Eu acho que deve ser muito difícil. Mas a minha empresa não é. Então, assim, eu acho que tem empresa que realmente pode ter sofrido na entrega, né? Mas na minha não. E na grande maioria, eu trabalhei em Ambev, Vale e outras que eu tenho contato semanal, diário até hoje, ninguém falou comigo. Teve redução na entrega. Diminuiu. As metas não sendo batidas. Os ritos continuam os mesmos. Tem que ter reunião de resultado, tem que ter reunião de indicador, tem que ter reunião diária. Você não pode perder os ritos. A vida continua a mesma. Ah, o cara hoje não está legal. Aí você acha que se ele estivesse lá no escritório, ele ia estar só porque ele foi lá para o escritório? Gente, não muda. A ideia dos ritos, elas são muito importantes, do afeto também, das novas formas de abraçar e demonstrar esse carinho, esse envolvimento e, sobretudo, um pertencimento, né? É o que você falou, pode estar pertencendo a uma esfera familiar, mas essa esfera familiar, ela também vai necessitar de outras questões, outras competências para serem desenvolvidas, né? Porque sim, que o almoço vai ser na paz sempre, né, Fernanda? O almoço também não vai ser na paz sempre, não. Mas é que tem que ser, e você vai ter que mandar, às vezes você vai ter que escrever. A gente mandou café para casa de todo mundo, um pacote de café especial, porque a turma é cafezeira, né, de escritório normalmente. Por quê? Para a família se sentir um pouco lhe pertencendo. Então, você teve que ter ações que ia para a família inteira. A gente mandou canecas para a família inteira, porque não dava mais para você falar que era só fulano que era funcionário. Tinha mais gente. A empresa tinha mais gente. É isso aí. Agora nós estamos muitos, né? Somos muitos. Olha, o nosso tempo terminou, como eu disse, era a última pergunta mesmo, mas eu tenho algumas observações aqui a fazer do nosso encontro de hoje. Queria retomar o alô do Alberto Silva, de Itabuna, no sul da Bahia. Muito obrigada por estar conosco sempre. Lembrar a vocês do formulário de certificação. Então, quem precisar ou quiser, né, tiver vontade de colecionar os seus certificados do Conversa Paralela comigo, por favor, entre nesse formulário que está disponível no chat e faça a sua solicitação, tá bom? A certificação está acontecendo dessa forma já há algum tempo. E, Fernanda, para terminar, nós temos um sorteio, que é o sorteio da Conversa Paralela comigo. Durante toda a semana, na semana passada, de segunda até hoje, no episódio 11, nós tivemos a empresa Cá Entre Nós Organizações, que veio falar conosco um pouco sobre a questão da casa. Achei sensacional, completa com esse assunto. Não é? Pois é. Total. E aí, olha para você ver, olha que linda a caneca, olha que linda. Que linda. Do Conversa Paralela comigo, com a Cá Organizações, né? Cá Entre Nós. E esse sorteio, então, ele não vai acontecer, como aconteceu na semana passada, que é entre os participantes desse bate-papo. Esse sorteio, ele está acontecendo ao vivo para quem participou da atividade na página do Conversa Paralela comigo, lá no Instagram. Então, nós vamos proceder agora a esse sorteio para quem participou lá. Então, é isso. E o Rose Lima e Jennifer, parabéns a vocês. Vocês estão levando a caneca dupla. É no parzinho, viu? Cada um de vocês está com a caneca parzinho. Então, gente, muito obrigada mais uma vez. Obrigado pelo
Tício, obrigada pela participação, obrigada por estarmos juntos aqui, proporcionando uma circularidade de saberes, né, Fernanda? A oportunidade. Exatamente. Compartilhar conhecimento, trocar conhecimento, gente, isso é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento, né? Onde estamos vivendo esse mundo que a gente não sabe o que vai ser. A gente tem a rede um aos outros, nós temos que nos ajudar, gente. Nós temos que criar essa rede, né, de compartilhar conhecimento e vamos lá, eu não sei. Gente, a Ana, meu e-mail, qualquer dúvida, me manda, quer trocar uma ideia, estou super disponível, qualquer coisa que quiser trocar ideia, alguma coisa que eu já fiz, que queira saber, fique à vontade, gente. A gente tem que um ajudar o outro, porque é assim que a gente vai conseguir passar disso. Eu tenho certeza que a gente vai passar, absoluta, mas a gente tem que estar juntos, né, para a gente fazer uma rede mais forte ainda. Muito obrigada, é isso aí. Fernanda, mais uma vez, agradeço a presença, a oportunidade de troca, a competência, né, compartilhada conosco e a possibilidade dessa circularidade de saberes, que ela é tão essencial em todo o tempo. E isso foi um dos ganhos que a gente teve, né? Esse momento que nós vivenciamos todos juntos, percebemos como nós podemos nos formar, estabelecendo pontes com as diferentes áreas, as diferentes experiências e a generosidade das pessoas que vêm aqui compartilhar esses saberes. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Eu que te agradeço e sucesso e parabéns pelo trabalho, tá lindo. Parabéns. Muito obrigada. Todo mundo, viu, gente? Até mais. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau.